diferença. Então, se você quer trabalhar com consultoria, ou se você já trabalha com consultoria nas empresas, procure verificar as atividades de psicologia do trabalho, as atividades de psicologia organizacional, que não são aquelas específicas ou que são padrões na área de RH, mas aquelas que são necessárias na área de gestão de pessoas, mas que nem todo profissional tem condições de desenvolver. Por exemplo, ou que você, enquanto psicóloga, vai ter condições de desenvolver de uma forma diferenciada. Vou dar dois exemplos bem básicos aqui. Primeiro, avaliação psicológica, né? Análise de perfil. Quando uma profissional de psicologia faz um assessment, né? Uma análise de perfil, faz uma avaliação, né, de perfil com diferentes objetivos, ou para seleção, ou para promoção interna, enfim, ou para o banco de talentos, né, para ficar ali no banco de talentos, tem vários objetivos, né? Há uma diferença quando esse trabalho, primeiro que a avaliação psicológica só vai ser feita por psicólogos, né? Mas se usar o nome assessment, né, primeiro que quando você usa testes psicológicos, você já tem um diferencial. Porque tem alguns instrumentos que eu tenho um pouco pé atrás com eles, que eles tendem, por exemplo, a rotular, né, as pessoas. Eu não costumo utilizar instrumentos de análise de perfil, eu uso teste psicológico. E testes psicológicos, então, são, né, autorizados pelo Conselho Federal. E eu uso testes que me atendem muito bem aos meus clientes e que dão um diferencial em alguns aspectos, por exemplo, não só no assessment, mas também na assessoria de seleção de pessoas. Que assim, olha, eu não trabalho, eu comentei, eu acho que até isso hoje, na live que eu fiz às 2 horas, eu não trabalho com recrutamento e seleção, não é uma atividade que me atrai, não é uma atividade que eu me sinto motivada para fazer, né? Eu tenho colegas que adoram e fazem super bem feito essa atividade. É uma questão pessoal mesmo, de afinidade pessoal. Mas algumas empresas, alguns clientes solicitam para mim, por eu conhecer a cultura da empresa, conhecer o funcionamento da empresa, do grupo, né, onde está sendo selecionado algum profissional, que eu dê uma assessoria na área de seleção. Então, veja, essa é uma atividade que nos diferencia. Então, eu faço uma avaliação psicológica daqueles candidatos, porque eu não faço a parte de recrutamento, de triagem, né, de seleção, não. Eu faço a parte de avaliação psicológica, né, com entrevista, com teste psicológico, com instrumentos, e aí depende qual que é o objetivo da função. Eu faço a análise da sinergia dual, então como que esse profissional, qual é a sinergia dele com o perfil, né, da liderança que vai coordenar ele, né, possivelmente, se ele for contratado, qual é a sinergia desse profissional que está, desse candidato, com a equipe onde talvez ele venha a trabalhar, a ser incluído, também em relação ao perfil cultural da organização. Então, eu dou algumas informações e faço algumas análises, né, com base nas informações que eu tenho no teste psicológico, que dá um diferencial na análise, que dá um diferencial para assessorar o meu cliente na tomada de decisão. Quem vai tomar a decisão é ele, né? Não somos nós quem decidimos quem vai ser contratado. Você assessora
E mesmo quando você está dentro da empresa como empregada, não é você quem toma a decisão, né? Quem deve tomar a decisão é o líder que vai estar trabalhando com essa pessoa, né? O imediato dela. Enfim, então isso dá um diferencial para nós, né? E é muito comum as empresas pedirem, porque vê o quanto que o trabalho agrega, o quanto que ajuda na tomada de decisão. Então, eu estou dando um exemplo para você, né? Uma outra atividade que também nos diferencia e que nós podemos trabalhar com consultoria dentro das organizações, por exemplo, na psicologia do trabalho, especificamente, né, se a gente for pensar assim, tem várias possibilidades, mas na relação do trabalhador, do profissional com o trabalho, como que esse trabalho afeta, né, a sua subjetividade, a sua saúde física, mental, enfim. Você pode trabalhar com saúde mental no trabalho, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês que recentemente eu atendi um cliente. Uma demanda que veio em relação a uma questão de assédio sexual